Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a este vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre os relógios da Agatha Christie. Gente, eu amo os livros da Agatha. A Agatha é uma das minhas autoras favoritas. Esse livro aqui foi publicado originalmente em 1963 e é um caso do Poirot, que é um dos meus detetives favoritos também. Inclusive, pessoal, deixem aí nos comentários caso vocês já tenham lido esse livro aqui e qual que é a opinião de vocês, que eu tô curiosa, porque esse livro ele é um pouquinho diferente do que nós estamos habituados, se a gente pensar aqui no Poirot, né, enquanto detetive, porque ele não está tão presente assim na cena do crime como é de costume, né, que ele esteja. Então, ter o Poirot ali nas cenas, né, avaliando o que aconteceu, avaliando os detalhes, analisando a situação, a gente sabe que ele é muito meticuloso, né? Ele é muito detalhista, ele vê coisas que as outras pessoas não conseguem ver, então ele tem essa capacidade de fazer uma leitura nas entrelinhas, digamos assim, né? Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos conhecer um escritório aqui de datilografia, que é o escritório Cavendish. Nós temos aqui um grupo de moças que trabalha para esse escritório e ele tem como diretora a Miss Martindale. Então, num belo dia, a Miss Martindale vai receber uma ligação e nesta ligação ela vai receber a informação de que uma das suas secretárias precisa ir até uma residência, que é a residência dessa pessoa, né, que fez a ligação, porque tem um serviço para que ela faça lá. Então, às vezes essas meninas ficam no escritório fazendo ali a datilografia e às vezes elas são solicitadas para ir a algum local específico, né? Então elas fazem desta forma. E a moça que vai ser solicitada aqui é uma moça chamada Sheila Webb. Então ela vai, a senhora Martindale aqui, a Miss Martindale, vai chamar ela na sua sala e vai dizer que a Miss Peb Marsh ligou e solicitou o serviço da Sheila. Mas aí ela vai questionar a Sheila, vai dizer, olha, você conhece a Miss Peb Marsh? E aí a Sheila vai dizer que ela nunca ouviu esse nome antes, então é muito estranho que esta pessoa tenha ligado e solicitado o nome da Sheila sem que elas se conheçam. Então já começa a ficar uma situação estranha ali no começo. Então a Sheila vai até a residência da Miss Peb Marsh e quando a Miss Martindale conversa com ela, ela vai dizer o seguinte: olha, tem uma informação aqui no bilhete que eu anotei, que caso você chegue ali nessa residência e não tenha ninguém para atender a porta, você pode entrar porque a porta vai estar destrancada. E aí ela diz que é para aguardar até que a dona da casa apareça. Quando a Sheila chega nessa residência, é exatamente isso que vai acontecer. Não tem ninguém para atender essa porta, mas a porta está destrancada, ela entra e aí a sala onde ela, a primeira sala ali que ela encontra, chama muito a atenção dela porque é uma sala cheia de relógios. Então, ela chama a atenção dela porque existem 4 relógios ali nesse espaço que marcam exatamente o mesmo horário, que é o horário das 4h13. Mas este não é o horário atual. Então, 2 destes relógios estão marcando a hora correta, enquanto 4 deles estão marcando a hora incorreta, mas é a mesma hora para os 4. E aí, são relógios diferentes ali, muito peculiares. Ela começa meio que circular ali a área, né? Ela vai olhando, vai passando por cada um deles, e nisso ela dá de frente com um corpo. Tem o corpo de um homem estirado ali no chão, e aí ela vai ficar apavorada. Nesse meio tempo chega a dona da casa, que é a Miss Peb Marsh. Ela é uma senhora cega, e aí ela vai se aproximando, ela vai entrando na casa dela como se nada fosse, né? E de repente a Sheila dá um grito dizendo que é pra ela parar, porque senão ela vai bater no corpo que tem ali. E nisso a Sheila sai correndo de dentro de casa e ela bate de frente com um rapaz que estava passando ali na vizinhança, que é o Colin Lamb. O Colin é uma espécie de um espião e ele está passando justamente ali nessa região, que é a região de Wilbraham Crescent. É uma região que as casinhas ficam todas ali, né, uma do lado da outra, formando uma espécie de meia-lua. Depois, se eu consigo, eu vou deixar uma foto aí pra vocês. E ele está envolvido num caso e, por acaso, ele está passando ali nessa região porque ele está pesquisando o número de uma casa específica que está conectada com alguma coisa ali que ele está investigando. E aí a Sheila sai correndo e dá de frente com ele. E aí ela começa a falar meio que toda, né, toda desesperada, toda apavorada, contando pra ele que tem um corpo dentro dessa casa e que a senhora que tem lá dentro quase pisou em cima desse corpo. E aí ele pede pra ela se acalmar, pede pra ela se sentar ali no chão, que ele vai entrar e vai tentar entender o que tá acontecendo. E aí ele decide então chamar o inspetor-chefe aqui, que é o Dick Hardcastle, que é um conhecido dele da polícia, né? Então eles são amigos. E aí nisso então a polícia vai chegar nessa residência e vai começar a interrogar ali tanto a Sheila quanto a Miss Peb Marsh. E aí a gente descobre que a Miss Peb Marsh nunca solicitou os serviços da Sheila. Ela nunca entrou em contato com esse escritório
para solicitar serviço nenhum. E aí o mistério já começa ali. Então, o senhor, o Dick Hardcastle, inclusive, vai questionar a Miss Fab Marsh em relação aos relógios que estão ali neste cômodo, né? Vai começar a fazer várias perguntas a respeito do corpo. Uma coisa muito curiosa a respeito desse homem é que ele foi esfaqueado. Ele está ali, né, enfim, e ninguém sabe a identidade desse homem, inclusive ele tem um cartãozinho na roupa ali, né? Mas esse cartão depois eles vão descobrir que não tem nada a ver com a real identidade desta pessoa. Então é um outro mistério aqui pra gente tentar desvendar, né? Um deles é tentar entender quem foi que cometeu o crime e o outro é tentar entender quem é esta pessoa, porque mesmo depois de todas as análises que eles vão fazer aqui, todas as pesquisas, vai ficar muito difícil eles entenderem a quem seria, né? Qual é a identidade desta pessoa que está ali. O que eles conseguem identificar é que é uma pessoa muito bem vestida, um homem ali na faixa de 60 e poucos anos, mas que parece uma pessoa de boas condições financeiras. E aí ele até vai pedir ali para Miss Fab Marsh para que ela de repente tente tocar ali no rosto dessa pessoa para ver se ela não consegue identificar. Apesar dela ser cega, os outros sentidos dela são muito bem desenvolvidos, então daqui a pouco pode ser que ela reconheça essa pessoa desta forma, mas ela vai dizer que não é uma pessoa que ela conheça, que ela não faz a menor ideia de quem seja essa pessoa, ela nunca recebeu visita de ninguém também, porque no cartão que eles vão encontrar nesse corpo, diz que ele é de uma companhia de seguros. E aí ela vai dizer que ninguém nunca bateu a porta dela para fazer venda de seguros e nem nada do tipo. E ela vai dizer também que esses relógios, né, porque ela vai ser questionada sobre os relógios, sobre os horários que estão ali, ela vai dizer que os únicos 2 relógios que ela tem na casa dela são um relógio cuco e um outro relógio que fica de pé ali no canto, num cantinho da sala. E os outros 4 relógios, ela não faz a menor ideia do que sejam, como é que eles foram parar ali. Então fica esse questionamento, relógios que marcam o mesmo horário, que estão ali nesta residência, mas que a dona da casa diz que que eles não pertencem a ela, um corpo desta pessoa também encontrada ali, que não tem conexão nenhuma com a dona da casa, a Sheila que foi parar nesse espaço, mas que ela não foi chamada por esta pessoa, então assim, começa a ficar um questionamento e aí começa também a investigação. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar a investigar ali pelos vizinhos mais próximos. Então, os vizinhos ao lado ali da Miss Fab Marsh, os vizinhos de fundos. Então, existem esses vizinhos da parte da frente, mas também existem os vizinhos de fundos, né? Cujos fundos dão um de frente para o outro aqui. E aí eles começam a investigar através dessas pessoas. E aí o mais curioso é que ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, ninguém conhece nada de nada. Então, assim, eles meio que ficam ali que nem baratas tontas, né? Correndo atrás desses vizinhos. Surge uma suspeita aqui, uma suspeita ali, mas assim, não conseguem chegar a uma informação que seja de fato específica. E aí o que o Colin vai fazer? Ele decide então procurar o Poirot para tentar contar a ele o que aconteceu, depois de ter recolhido todos os depoimentos, né, dessas possíveis testemunhas. Ele vai conversar com o Poirot. E aí uma coisa muito curiosa aqui que eu comentei antes é o fato do Poirot não estar envolvido aqui na cena do crime, né? Então ele não está presente, ele não esteve ali no primeiro momento, ele está no seu apartamento e ele está lá, né, meio que lendo alguns livros de detetives, né, passando por esses mistérios, até que o Colin vai conversar com ele e vai expor a situação. E aí o que o Poirot vai sugerir? Ele vai sugerir que o Colin tenha um contato mais próximo com essas testemunhas, que ele converse, que ele de fato converse com essas pessoas. Por quê? A polícia está muito habituada a meio que seguir um protocolo e perguntas que sejam ali chaves, digamos assim, para a investigação, mas eles não conversam realmente com essas pessoas. Então, se fosse assim uma conversa um pouco mais casual, né, como quem não quer nada, talvez essas pessoas, porque elas não vão estar na defensiva, né? Talvez essas pessoas, elas revelem informações que sejam relevantes para o caso. Então é isso que ele vai sugerir ali para o Colin, e o Colin vai deixá-lo a par de toda a situação, de tudo que está acontecendo, da investigação. Então o Poirot meio que vai ajudar nessa investigação da casa dele. Então é por isso que de uma certa forma é um pouco estranho. A gente vai ter uma boa parte do tempo aqui, enquanto a gente faz essa leitura, esse inspetor-chefe, né, que é o Dick Hardcastle, e o Colin Lamb envolvidos nessa investigação, enquanto o Poirot tá lá na casa dele, né, no apartamento dele, lendo os seus livros de detetive, né, então, mas ele dá dicas aqui, ele está a par da situação e vai meio que ajudando com dicas. Então, assim, eu gostaria de deixar a recomendação aqui para vocês, pessoal, desse livro. É um livro que traz muitas reviravoltas, não é bem reviravoltas, mas tem muitas coisas estranhas acontecendo aqui. Eu mesma tentei, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Eu fui fazendo várias marcações aqui ao longo do livro, porque eu estava muito interessada, eu queria ver se de repente eu ia conseguir descobrir, né, se eu ia encontrar alguma pista. Quando eu faço as leituras aqui dos livros da Agatha, eu gosto muito de tentar descobrir quem que é o possível assassino. Às vezes eu chego muito perto, às vezes eu acerto, mas dessa vez, gente, eu não consegui adivinhar. Eu não cheguei nem perto de absolutamente nada, assim, não tem como, né, eu não conseguir chegar a esta informação. Então, assim, quem já leu aí, depois deixa nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês acharam estranho o fato do Poirot não estar aqui tão presente, né, não trazer aqui o seu ponto de vista em relação ao crime, ou mesmo aquelas sacadas que só ele consegue fazer da situação. Então, não temos isso aqui, pelo menos ele não está tão presente na cena do crime como ele está em outras situações, né? Mas é uma forma diferente, é uma leitura um pouquinho diferente, né, do que nós estamos habituados, mas muito agradável. Eu gostei muito aqui da forma como a Agatha desenvolveu, né, essa narrativa, e o final também é o Poirot que vai estar ali envolvido, né, para ajudar tanto a polícia ali quanto o Colin nessa situação, né? Então, eu acho que vale a pena a leitura. Eu gostei bastante da experiência e gostaria também de deixar a recomendação para vocês. Deixem aqui nos comentários, inclusive, se vocês ficaram interessados nesta leitura, pessoal. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.